Pronto, aquilo que da reunião de hoje sai e que é aquilo que os professores vão ter de agora agir e continuar a agir, e tendo em conta que estamos no período de férias, provavelmente no início do próximo ano letivo em setembro, o que os professores vão ter que assumir é novamente uma luta que eventualmente possa pôr em causa também o normal início do próximo ano letivo, é que de facto somos levados a concluir que estivemos a reunir com uma equipa ministerial que não assume agora os compromissos que assumiu em ata negocial, ou seja, há dois aspectos fundamentais, eu diria há um que era essencial na negociação que tivemos, que tinha a ver com o facto de aqueles professores que não têm aulas e, portanto, aquilo que se chama agora a titularidade de turma, não seriam professores com horário zero e, portanto, quando a mobilidade interna se aplicasse, não seriam obrigados a concorrer a ela e, quando a mobilidade especial aí estiver, estariam isentos de ser para aí remetidos. E, portanto, havia um conjunto de atividades, para além das aulas, que passariam também a ser componente letiva. Isso está claro no ponto número 6 da ata negocial. Compromisso do Ministério. Escrita na lei, é a negação daquilo que está ali escrito. Ou seja, estes professores, como não têm afinal componente letiva, poderão vir a ter horários até às 35 horas e, sobretudo, são obrigados a ir à mobilidade interna e numa situação ainda pior do que aconteceu o ano passado. Isto é, o ano passado, logo que lhes foram atribuídas estas atividades, foram retirados da mobilidade interna. Este ano, segundo o Ministério da Educação, até 31 de dezembro manter-se-ão aí e, portanto, ainda que necessários nas escolas, ainda com o horário preenchido com apoios, com coadjuvação, com um conjunto de atividades que pode até ter as 35 horas de atividade docente, o horário de trabalho completo com essas atividades, podem depois ser atirados para qualquer outro sítio, porque, apesar de terem o seu horário de trabalho preenchido, não deixam de ter horário zero. Evidentemente que este ano não passarão da mobilidade interna, no próximo ano, com esta situação a manter-se, irão para a mobilidade especial. O mesmo em relação à direção de turma. Hoje é claro aqui que um professor, e não foi isso que ficou na ata diz que os professores poderão ter a direção de turma nos 100 minutos destinados essencialmente a apoios e, portanto, podem ter uma direção de turma e, simultaneamente, garantir os apoios aos seus alunos ou, então, ter a direção de turma nos 100 minutos se não tiverem apoios. Aquilo que ficou no despacho é a negação disto, ou seja, diz que se os professores forem diretores de turma, não podem ter os apoios, ainda que seja necessário dá-los aos seus alunos. Por outro lado, se forem necessários nos apoios, ficam sem a possibilidade de serem diretores de turma. Isto é diferente do que está na ata e, portanto, a transposição da ata para o despacho significa que o Ministério da Educação está a desrespeitar os professores e aquilo que assumiu, ou seja, não são gente de palavra e politicamente não são sérios. Para além do mais, dizer ainda que, em relação ao primeiro ciclo, e esta foi matéria que ficou na ata negocial, que não ficou na ata negocial, aliás, é matéria que aparece aqui no despacho, sem que se fizesse qualquer suposição de que iria surgir. O que o Ministério vem dizer são coisas extraordinárias. Por exemplo, diz que os 30 minutos de intervalo que os professores têm, por regra, diz o Ministério da Educação, não são atividades letivas e, portanto, as 2h30 dos intervalos ao longo da semana têm que ser depois preenchidos com outras atividades, embora tivesse também afirmado, e aí o apelo que fazemos é às escolas para que mantenham a situação que até agora se tem vindo a manter, é que, se as escolas assim decidirem, a pausa, portanto, o intervalo, é contabilizado como dentro das 25 horas e, portanto, aí a situação manter-se-ia como até aqui. Portanto, aqui a responsabilidade é sobretudo dos conselhos pedagógicos, dos diretores, e aqui os professores só têm que, de facto, tentar, junto destes órgãos, que, tal como acontece nos outros setores de ensino, as pausas façam parte da sua atividade letiva, do seu tempo de trabalho letivo. Para além do mais, e ainda no primeiro ciclo, dizer também que há, tal como nos outros setores, e aqui é a mesma coisa, atividades como as AEC e como outras, o Ministério da Educação não quer considerá-las letivas e, portanto, os professores que as tiverem vão ser obrigados a ir à mobilidade interna. Não é isto que está na ata, aliás, faz parte do mesmo ponto 6, mas mais do que isso até, é que há aqui uma alteração de um conceito de trabalho no primeiro ciclo que ainda por cima não é uma alteração pensada, uma alteração fundamentada, uma alteração que tenha uma justificação no plano pedagógico. É uma alteração feita à medida do interesse, e o interesse é, sobretudo, eliminar horários para pôr gente na rua. Isto tem a ver com o quê? Com o facto de, em algumas escolas, nós continuarmos a ter
a monodocência pura e dura, um professor único às 25 horas com a turma sem qualquer tipo de coadjuvação. Em outras escolas podermos ter um professor que tem coadjuvação em algumas áreas e que durante o período de coadjuvação vai manter-se na escola juntamente com o professor coadjuvante. Em outras escolas o professor pode ser, durante o tempo de coadjuvação, atirado para outras atividades e, portanto, em vez de coadjuvação o que teremos é a substituição. E, finalmente, em mais algumas escolas até podemos ter professores titulares de turma que só vão ficar 10 horas na turma se tiverem, entretanto, permutado com outros colegas relativamente à lecionação de determinadas disciplinas. Ou seja, isto é cada um a fazer, em nome de uma suposta autonomia, é cada um a fazer como quer, vai ser a confusão instalada e, portanto, eu terminaria dizendo talvez a única coisa que foi dita e com a qual nós podemos concordar nesta reunião por parte do Ministério da Educação e, antes disso, só dizer que nós iremos fazer tudo junto dos grupos parlamentares e, se possível, dos tribunais, para tentar impedir que o Ministério contrarie aquilo que assumiu como compromisso. Mas dizia eu, e assim concluo, que aquilo que talvez fosse o mais acertado aqui no que aconteceu foi que o Ministério da Educação, os responsáveis presentes, os dois secretários de Estado, aliás, a um deles até dissemos que, de facto, as cabeças mudam muito quando descem à Avenida da Liberdade, como fazia esse senhor secretário de Estado em 2008, várias vezes em manifestação, ou quando sobem os elevadores aqui da 5 de Outubro, como acontece agora com ele, mas, independentemente disso, ele acabou por dizer que, na verdade, os sindicatos querem ir por um caminho e eles querem ir por outro. É verdade. E nós, mesmo que eles não queiram ir por outro, nós iremos lá empurrá-los, que é o caminho do olho da rua, que é esta porta, para que não voltem, porque, de facto, é gente que está a destruir o sistema educativo e a escola pública em Portugal.